Capítulo 10. Ora, Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Portanto, Jeú escreveu cartas e enviou-as a Samaria, aos príncipes de Jezreel, aos anciãos e aos tutores de Acabe, dizendo: Agora, pois, ao mesmo tempo em que esta carta chegar a vós, há convosco os filhos de vosso senhor, e há convosco os carros de guerra, e os cavalos, e uma cidade fortificada, e o armamento. E tereis de ver qual é o melhor e o mais reto dos filhos de vosso senhor, e tereis de pô-lo no trono de seu pai. Então lutai pela casa de vosso senhor. E eles ficaram muito amedrontados e começaram a dizer: Eis que mesmo 2 reis não se mantiveram de pé diante dele, e como é que nós nos manteremos de pé? Por conseguinte, aquele que estava sobre a casa e aquele que estava sobre a cidade, e os anciãos, e os tutores, mandaram dizer a Jeú: Somos os teus servos e faremos tudo o que disseres. A ninguém faremos rei. Faze o que for bom aos teus olhos. Em vista disso, escreveu-lhes uma segunda carta, dizendo: Se fordes meus e obedecerdes a minha voz, tomai as cabeças dos homens que são filhos de vosso senhor e vinde a mim amanhã, nesta hora, a Jezreel. Ora, os filhos do rei, 70 homens, estavam com os homens de destaque da cidade, os quais os criavam. E sucedeu que, assim que receberam a carta, foram tomar os filhos do rei e os abateram, 70 homens. Depois puseram as cabeças deles em cestas e lhes enviaram a Jezreel. O mensageiro entrou então e o informou, dizendo: Trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Ele disse, pois: Ponde-as em 2 pilhas à entrada do portão, até amanhã. E sucedeu de manhã que ele passou a sair. Então ficou parado e disse a todo o povo: Vós sois justos. Eis que eu mesmo conspirei contra meu senhor e cheguei a matá-lo. Mas quem golpeou a todos estes? Sabei, portanto, que nada da palavra de Jeová, que Jeová falou contra a casa de Acabe, cairá sem cumprimento por terra. E o próprio Jeová tem feito o que falou por intermédio de seu servo Elias. Ademais, Jeú prosseguiu golpeando todos os que restaram da casa de Acabe em Jezreel, e todos os seus homens de destaque, e seus conhecidos e seus sacerdotes, até que não lhe deixou restar sobrevivente. E ele passou a levantar-se e a entrar, depois se pôs a caminho para Samaria. A casa de amarração dos pastores achava-se no caminho. E o próprio Jeú encontrou-se com os irmãos de Acasias, rei de Judá. Quando lhes disse: Quem sois? Então disseram: Somos os irmãos de Acasias, e estamos descendo para perguntar-lhe se tudo vai bem com os filhos do rei e com os filhos da senhora. Ele disse imediatamente: Pegai-os vivos! Portanto, pegaram-nos vivos e abateram-nos junto à cisterna da casa de amarração, 42 homens, e não deixou restar deles nem sequer um. Seguindo dali adiante, chegou a encontrar-se com Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao seu encontro. Quando o abençoou, ele lhe disse então: É teu coração reto para comigo, assim como o meu próprio coração é para com o teu coração? A isto Jonadab disse: É. Se é, dá-me deveras a tua mão. Deu-lhe, pois, a sua mão. Então o fez subir ao carro junto a si. Depois disse: Vem deveras comigo, e vê como não tolero rivalidade para com Jeová. E fizeram-no andar com ele no seu carro de guerra. Finalmente chegou a Samaria. Passou então a golpear todos os que restaram dos de Acabe em Samaria, até que os tinha aniquilado, segundo a palavra de Jeová que este falara a Elias. Outro sim, Jeú reuniu todo o povo e disse-lhes: Acabe, por um lado, adorou um pouco a Baal. Jeú, por outro lado, o adorará muitíssimo. Portanto, convocai agora a mim todos os profetas de Baal, todos os seus adoradores e todos os seus sacerdotes. Não falte nem sequer um, porque tenho um grande sacrifício para Baal. Todo aquele que faltar não ficará vivo. Quanto a Jeú, agiu com astúcia, com o fim de destruir os adoradores de Baal. E Jeú prosseguiu, dizendo: Santificai uma assembleia solene para Baal. Proclamaram-na, pois. Depois, Jeú enviou mensageiros através de todo Israel,
de modo que entraram todos os adoradores de Baal. E não restou nem sequer um que não entrasse. E eles entravam na casa de Baal, e a casa de Baal veio a ficar cheia de ponta a ponta. Ele disse então àquele que estava sobre o vestiário: Traze para fora vestimentas para todos os adoradores de Baal. De modo que lhes trouxe para fora o vestuário. Jeú entrou então com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal. Ele disse então aos adoradores de Baal: Fazei uma busca cuidadosa, e vede que não haja convosco nenhum dos adoradores de Jeová, mas apenas os adoradores de Baal. Por fim entraram para ofertar sacrifícios e ofertas queimadas, e o próprio Jeú colocou lá fora 80 homens à sua disposição, e prosseguiu, dizendo: Quanto ao homem que escapar dos homens que eu levo às vossas mãos, a alma de um será pela alma do outro. E sucedeu que, assim que ele acabou de fazer a oferta queimada, Jeú disse imediatamente aos batedores e aos ajudantes de ordens: Entrai, golpeai-os, não deixeis sair nem sequer um. E os batedores e os ajudantes de ordens começaram a golpeá-los com o fio da espada e a lançá-los fora, e foram adiante até a cidade da casa de Baal. Então levaram para fora as colunas sagradas da casa de Baal e queimaram a cada uma delas. Além disso, demoliram a coluna sagrada de Baal e demoliram a casa de Baal, e fizeram dela latrinas até o dia de hoje. Assim aniquilou Jeú a Baal em Israel. Foi somente dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez Israel pecar, que Jeú não se desviou de segui-los, quer dizer, dos bezerros de ouro, dos quais um estava em Betel e o outro em Dan. Por conseguinte, Jeová disse a Jeú: Visto que agiste bem em fazer o que é direito aos meus olhos, e fizeste a casa de Acabe segundo tudo o que estava no meu coração, os próprios filhos, até a 4ª geração, se assentarão por ti no trono de Israel. E o próprio Jeú não cuidou em andar na lei de Jeová, o Deus de Israel, de todo o seu coração. Não se desviou dos pecados de Jeroboão, com os quais fez Israel pecar. Naqueles dias, Jeová principiou a cortar Israel pedaço por pedaço. E Azael os estava golpeando em todo o território de Israel, desde o Jordão em direção ao nascente do sol, toda a terra de Gileade, os Gaditas e os Rubenitas e os Manassitas, desde Aroer, que está junto ao vale da torrente do Arnon, sim, Gileade e Bazã. E o resto dos assuntos de Jeú, e tudo o que ele fez, e toda a sua potência, não estão escritos no livro dos assuntos dos dias dos reis de Israel? Por fim, Jeú deitou-se com os seus antepassados, e enterraram-no em Samaria. E Jeoacás, seu filho, começou a reinar em seu lugar. E os dias que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos.